Vocês estão prontos para abrir os olhos e ver? O tema de hoje é Veja. Veja as maravilhas que o Senhor tem feito. Olhe para o Senhor. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai Celestial, abre o nosso espírito, nossa mente, nossos ouvidos, nosso coração. Queremos ver como o Senhor quer que nós vejamos. Além da mera letra, a Ti, Senhor. No nome de Jesus, quem crê diz, amém. Orando o tempo todo, né? Vamos lá, orando. Eu estava pensando esta manhã, hoje é uma manhã de ceia, de celebração de ceia. Esses dias nós já vimos uma meditação em Lucas 5, e eu quero voltar nesse texto, porque eu estou com um tema aqui no meu coração. Veja o seguinte: quando Deus acena para você, Lucas capítulo 5, eu quero que você grave esse tema. Quando Deus acena para você, quando Deus acena para a sua vida, no meio das suas lutas e fracassos, dificuldades, deixa Deus acenar para você. Eu quero dar uma ênfase em 3 momentos nesse texto. Esses 3 momentos têm sido uma reflexão nesses dias, e ontem para hoje isso ficou forte dentro de mim. Todos nós vivemos num tempo de muitas dificuldades, de muitas lutas. O mundo não vai bem. As estruturas sociais estão desalinhadas. A rede que tece o tecido da sociedade humana está em colapso. A sociedade humana está adoecida coletivamente. Há um cientista que escreveu um livro que tem um subtítulo: Para um mundo que está ligeiramente louco. Depois que eu terminei de ler o livro, eu vi que o mundo estava totalmente louco. Ken Wilber escreveu isso. Para um mundo totalmente, aliás, ligeiramente louco. Eu acabei de ler um livro de Edgar Morin, que acabou de fazer 100 anos. E ele escreve aos 100 anos um livro para dizer ao mundo lições de um século de vida. E ele disse: nós precisamos mudar de via. Esse é o tema dele, mudar de via. O mundo está excessivamente complicado. Aí eu vou para um texto que já foi falado aqui, mas eu quero dar algumas ênfases aqui do momento em que Jesus acena para Pedro. Só que não é Pedro, o nome dele é Simão. Vamos abrir Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, quero que você grave essa expressão, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se ensinava ao barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhe as redes.
Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase, grave isso, quase irem a pique. Eu quero chamar a atenção aqui. Você tem dois tipos de problemas. Qual dos dois você prefere? O problema das redes vazias ou o problema das redes arrebentando? Eu sei que tem gente que não gosta de problema, certo? Mas os problemas sempre existirão. Uma vez eu era o deão do seminário de Londrina, no qual o pastor reverendo Antônio de Godoy Sobrinho era o reitor. Eu fui o segundo deão lá. Eu me lembro que havia muitos problemas, e um dia eu cheguei para ele, naquela época ele estava lá ainda no Cesulon, muita gente lembra do Cesulon, e eu contei muitos problemas, e ele disse assim: a vida seria muito chata se não tivesse problema. Até hoje eu não entendi bem isso, sabe? Mas uma vez eu comecei a observar o seguinte: você precisa mudar o nível dos seus problemas. Então preste atenção no que eu vou falar. Eu vi uma frase esses dias que me chamou a atenção: problemas de alta qualidade. Alguém quer? Não, problemas de alta qualidade, ou você quer problemas de baixa qualidade? O que você acha? Melhor as redes vazias de baixa qualidade ou as redes cheias de alta qualidade? São dois problemas. Aqui você tem que enfrentar um tipo de problema, aqui você tem que enfrentar outro tipo de problema. Eu já encontrei muitos pastores com a igreja vazia. É um problema. Mas quando eu fui pastor, eu já vi muitas igrejas que estavam com outro tipo de problema, com muita gente. O que você prefere? Qual dos dois problemas? Eu estou falando para você ter problemas de baixa qualidade ou problemas de alta qualidade. Como que Jesus acena para você no meio de tudo isso? No meio das lutas, dificuldades, problemas, e trazer soluções para a sua vida. Esse texto tem me trabalhado, Deus continua falando muito comigo nesse texto sobre isso. Redes vazias ou barcos afundando? Qual que você quer? Bem, eu não quero nenhum dos dois, eu preciso, mas eu prefiro ainda que tenha mais soluções, eu tenha que resolver problemas de solucionar mais, do que problemas de não ter nada. Eu me lembro quando eu fui ser pastor em São Paulo, eu era um jovem pastor, e eu era fruto daqui. Eu tinha sido formado pelo reverendo Jonas Dias Martins, pelo Palmiro Francisco de Andrade e pelo João Batista Ribeiro Neto. E tinha uma característica que estes três pregadores tinham, que abalaram a minha vida, que era o espírito evangelístico. E eu me lembro que eu tinha 23 anos, estava me tornando pastor numa igreja lá em São Paulo. Tinha sido ordenado aos 23 anos, e tinha um café da noite no culto. Eu não sabia fazer outra coisa a não ser atender bem as pessoas e evangelizá-las. E as pessoas começaram a se converter, e a igreja começou a encher, e deu uma repercussão tremenda, porque a igreja cresceu muito, e aí surgiu um problema. Onde vamos colocar todo mundo? As pessoas começaram a achar que não tinha mais lugar para sentar na igreja. Sabe que muita gente fica perturbado com esse problema. Vocês querem a igreja vazia ou a igreja cheia? Aí surgiu um problema, tinha que quebrar a parede. Outro problema. Aí para quebrar a parede precisava tirar o zelador da igreja e botar em outro lugar. Começaram a surgir novos problemas. Qual dos dois problemas você quer? Então eu comecei a descobrir uma coisa: a vida é carregada de lutas, de problemas e dificuldades. Se você ficar o ano todo sem fazer nada, numa cama, eu garanto que você vai ter problema. Se você, mas eu lembro que alguém disse: não, eu não quero ser mais essa profissão, eu quero a outra, porque eu estou cansado de problemas. Eu quero dizer uma coisa para você: na outra profissão você vai ter outros problemas, não esses.
Todos têm lutas, todos têm problemas. Tem gente que acha que alguém muito rico não tem problema. Eu vou dizer para você que ele tem muito problema. Ele tem só novos níveis de problemas. Problemas de alta qualidade, problemas de baixa qualidade. Em qualquer situação você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus vindo ao seu encontro. Gente, em todas as idades você terá lutas e dificuldades e problemas. Quando meus filhos eram pequenos, eu achava que quando eles crescessem não teria mais problemas. Eu quero dizer para você que você tem novos problemas. E sempre terá. Vocês que têm filhos pequenos saibam disso. Você terá sempre problemas com novas idades. E com isso eu quero dizer para você que o que nós precisamos é entender. E eu estou olhando para esse texto nessa perspectiva agora. E eu quero colocar para você o primeiro momento aqui. Eu quero chamar a atenção para este primeiro momento. O primeiro momento que me chama a atenção, e eu coloquei aqui, fiz questão de colocar, ele vê os meus fracassos e as minhas lutas onde eu estou. Por isso que eu chamo a atenção para esse fato. Entrando em um dos barcos, versículo 3, se quiser colocar ali, entrando em um dos barcos que era o de Simão. Eu quero dizer para você que ele entra no teu barco. Ele entra no teu barco. Gente, preste muita atenção. Ele entra neste barco. E nesse barco, ele diz para este Simão, ele diz o seguinte: pode lançar as redes. E ele diz assim: o senhor não está entendendo, é de manhã, nós passamos a noite toda pescando, e nós não pegamos nada. Você imagina o que é para um profissional, especialista, trabalhar numa noite que ele escolhe, que hoje vai dar muito peixe. Eu quero dizer o seguinte: Jesus entra nesse barco e ele diz: bem, nós não pegamos nada, mas sob tua palavra nós vamos lançar as redes. A tua palavra vem ao encontro dos meus fracassos. O Senhor acenou para mim com a sua palavra no meio das minhas frustrações. No meio das minhas frustrações profissionais. Aqui está um profissional decepcionado. Eu quero dizer para você que Jesus acena para você no meio das suas decepções, no meio dos seus desencontros. Esse é o primeiro grande momento. Ele vem ao meu encontro, onde eu estou, do jeito que eu estou, e lança a sua palavra em minha direção. Ele vem ao meu favor. Eu sei que esse assunto poderia ser aplicado em áreas profissionais, áreas familiares. Quantos pais e mães aqui que me ouvem hoje, na igreja presencial e na igreja estendida, que gostaria de ver o Senhor vindo ao encontro das suas frustrações como pai e mãe, na sua vida profissional, na sua vida de casamento, na sua vida familiar, na sua vida física, na sua saúde. Eu tenho tentado, Senhor, a noite toda significa: Senhor, faz muito tempo que eu estou lutando para conseguir algo, e a minha rede está vazia. Eu não tenho o que seria natural ter. Ele acenou para mim. Ele entrou no meu barco. Ele vem para o meu barco, ele vem para o meu encontro. Veja as maravilhas de Deus. E ele lança a sua palavra a meu favor.
e contra as minhas decepções, contra o meu vazio. Ele vem a meu favor, contra tudo aquilo que não deu certo na minha vida, e Ele faz dar certo. Ah, como eu gostaria que você compreendesse isto. Ele vem para o seu barco. Veja Ele acenando para você nesta manhã. Nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas suas frustrações. Eu quero que você observe bem, versículo 13, entrando em um dos barcos que era o de Simão. Ele entrou no meu barco. E eu preciso dizer do segundo momento. No segundo momento, no versículo 8 diz, vendo. Vamos ver se aparece ali também, vendo. Não é o tema, veja, vendo isto. Quem viu? Simão. Sabe o que ele viu? Ele viu que o Senhor acenou para ele e mudou a sua vida. Vendo isso, ele disse, não é possível, eu sou Simão Pedro. Eu sou Simão. Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira de mim, porque eu sou pecador. Senhor, o Senhor não sabe o que o Senhor está lhe dando. Eu sou pior do que eu sou. Eu não mereço nada. Esse momento é muito interessante, porque ele está olhando para si. Ele está olhando a grandeza de Jesus diante da sua pequenez. A santidade de Jesus, mas ele também está olhando a sua vida apodrecida. Ele olha a glória, mas ele olha o fracasso. Ele está dizendo, eu não sou quem o Senhor pensa. Jesus diz, você está errado. Eu vejo o que você não vê na sua vida. Você está vendo Simão, eu estou vendo Pedro. Consegue compreender isso que eu estou dizendo agora? Todo mundo te vê como Simão, você se vê como Simão, mas Jesus está dizendo, eu vou morrer por você, Pedro. Eu vou tirar os seus pecados, eu vou te dar uma nova vida. Pedro, você está errado. Você não é Simão, mas eu te vejo como Pedro. Há um Pedro dentro de Simão. Há uma pedra aí dentro. Eu não sou nada, você é Pedro. Sou um pecador, perdoado, transformado. Eu não estou fazendo, Simão, baseado no que você é, mas do quem eu sou. Não do que você pode, mas do que eu posso. Não do que você tem, mas do que eu tenho. Que momento lindo. Senhor, eu sou um pecador, afasta de mim. Eu não desisto de você. Por isso que me impressiona lá quando Jesus ressuscita. E ele fala com aquela mulher e diz, vai correndo dizer aos meus discípulos que eu volto para a casa do Pai. Meu Pai, vosso Pai. Meu Deus, vosso Deus. Mas ele tem uma frase assim que Marcos coloca. E todo mundo acredita que Marcos tem a ver muito com Pedro. Sabe o que está escrito lá em Marcos? Vai correndo dizer aos meus irmãos, vírgula, e a Pedro. E a Pedro. E a Pedro. Que eu volto para a casa do Pai. Ele não esqueceu de Pedro. Pedro está dizendo, eu não mereço o Senhor. Mas o Senhor está dizendo, eu amo você. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Muitas vezes você está desse jeito, Senhor de tanta maravilha, quem sou eu? Sou Simão. Eu fico imaginando, e eu vou dizer aqui uma frase que eu acho linda.
cunhada por um pregador americano. Ele diz: enquanto Simão estava puxando as redes, teve que pedir a ajuda do outro barco, e os dois barcos entraram em crise. Enquanto ele puxava as redes, Jesus puxava Pedro de dentro de Simão. Vem aqui, Pedro. Coluna da igreja. Lá na Bíblia, Paulo diz: uma das colunas da igreja. Simão, você não tem ideia da maravilha que será a sua vida. Que momento. E aí Jesus dá o terceiro momento para terminar agora. Quando ele diz assim: não temas, doravante serás pescador de homens. Você é Pedro. Tu és Pedro. Sabe o que significa? Propósito. Simão, Simão, medo. Simão, fraqueza. Simão, rede vazia. Pedro, rede cheias. Pedro vai jogar a rede em Atos 2. Sabe quantos peixes vem? 3.000. Joga de novo. 5.000. Você é Pedro. Propósito. Repete comigo. Propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua história. Deus tem um propósito na sua família. Deus tem um propósito na sua empresa. Senhor, mas eu tenho pescado, eu tenho jogado a rede a noite toda. Eu tenho um propósito. Diante daquilo que você parece ser um fracasso, eu vou trazer vitória na sua vida. Há um Pedro saindo aí. Propósito. Eu sou Simão. Não, você é Pedro. Ele vai se ligar a Cristo de tal forma, gente. Você já imaginou Jesus falando para Pedro: você não tem ideia. Um dia você vai escrever 2 cartas. Essas cartas serão lidas em todos os séculos. Enquanto existir humanidade, o seu nome será falado. Pesquei a noite toda, mas eu não peguei nada. Mas Jesus assinou para ele. Pedro, daqui a 2.000 anos, ou mais um pouco, 2022, vamos estar falando de você, lendo suas cartas. Propósito. Só porque ele entrou no meu barco. É isso que ele quer fazer na sua vida. Propósito. Você pensou que não ia dar certo? Ele vai reescrever o seu destino. Essa é a graça gloriosa de Cristo. Gente, quando eu estava olhando isso, eu pensei no ano de 2022 que nós estamos. E aí me veio olhar para a carta de Pedro e fiquei olhando 2 versículos, 11 e 11. 11 e 11 dá 22, então eu quero que você não esqueça mais de 11 e 11.
Então abra comigo em Pedro, 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Eu quero terminar com isso, para você colocar esse 11:11 na sua vida. 22, certo? 11:11, 22. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Comece a falar sobre o que o Deus tem na sua vida, propósito. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Gente, é isso que a igreja precisa. Olha que força. Um homem que diz assim: eu pesquei a noite toda e não pesquei nada, ele assinou para mim e mudou a minha mentalidade. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Pai e mãe, seja pai e mãe na força que Deus supre. Você que tem aquela empresa, aquele trabalho, aquela luta, faça na força que Deus supre. Para que em todas as coisas, como eu gostaria que vocês gritassem comigo, em todas as coisas, em todas as coisas, seja Deus glorificado na minha vida. Ele acenou para mim, Ele veio para o meu barco, Ele viu em mim o que ninguém viu. Eu era Simão e Ele tirou de mim uma coluna da igreja, que marcaria a história, e marcará a eternidade. Eu e você viveremos com Pedro por toda a eternidade, porque ele entrou no barco dele, e entrou no meu e no seu, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, para mudar o nosso destino, para tirar de dentro de nós o fracasso e dar a nós a força. Em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Pedro descobriu a chave, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém? Ele domina a minha vida, Ele domina a minha história, Ele domina a igreja, Ele domina a sua vida, e o teu domínio está sobre Ele. Ele muda as minhas noites vazias de decepção e manhãs de abundância sem limites. Ele vem ao encontro das minhas enfermidades com a sua saúde, da minha pobreza com a sua riqueza, do meu não, Ele vem com o seu sim. Pelos séculos dos séculos. Diga comigo: pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Século 21. Está dentro aqui ou não? 2022 está aqui dentro ou não? Sua vida está dentro disso ou não? Quem diz amém? Essa é a minha história. Deus reescreveu a minha história, porque Ele acenou para mim um dia. Olha as maravilhas. Você não vai esquecer mais. 11, 4:11, 5:11 agora. 5:11, 5:11. 1 Pedro 5:11. A Ele seja o domínio. Repete comigo: a Ele seja o domínio. Na minha vida, no meu lar. Qual mãe gostaria de dizer, o pai dizer, a Ele seja o domínio na vida dos meus filhos, pelos séculos dos séculos, na minha família e na minha descendência para sempre. Esse é Pedro, que diz: sou um pecador. Uau, que mudança, pastor, tremenda. Afaste de mim. Que destino, que coisa, hein? Afasta de mim, Jesus, eu sou um pecador.
é um pecador. Mas eu morri naquela cruz e te libertei. E te dei uma nova vida, uma nova natureza, um novo futuro, um novo destino e uma eternidade. E ele diz: seja o teu domínio. Seja o teu domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Quem recebe e crê diz amém. Amém? Deus assinou para você. Amém.